E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo, fazer uns comentários aqui, minhas opiniões, né? O meu vídeo é simples, né? Não espere aí, pra quem não tá chegando no canal agora, grandes análises sobre tática de futebol, cara, porque eu sou um torcedor só, cara. Eu dou meus pitacos aqui como torcedor, né? Uma conversa meio descontraída como torcedor, então tem esse negócio de... Eu entendo de futebol ali, velho. Sobrou bola pro time, tá aí, tá bem. Se a segunda bola não sobra, tá mal, entendeu? É mais ou menos por aí, tá? Mas vamos que vamos, né, cara? Comentar aqui, velho, é o seguinte, o Palmeiras tá aí, né, pra contratar, contratou o Bruno Fux, né? Nossa, maravilha, zagueiraço. E agora tá tentando contratar o Mikael. É um jogador que tá lá no Houston Dynamo, né? MLS, né, cara? Eita, nós, né, cara? É um jogador que parece que é da base do Atlético Mineiro, jogou só 2 jogos como profissional aqui no Brasil e já foi vendido, né? Segundo o UOL aqui, ele passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Galo, tá? Ele fez sua estreia no Galo com a camisa do Independente de Mineira de Limeira, né? É outro time ainda, né? Foram todos 14 partidas disputados lá no interior paulista. Ele realizou apenas 2 jogos como atleta profissional do Atlético Mineiro e ele foi emprestado a Houston Dynamo e ganhou sequência e os caras compraram ele por 2,6 milhões de reais. Jogador barato, né? Leila Pereira. Eu quero jogador de nível A. Eu tô vendo jogador de nível A da senhora aí, né? Maravilha, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, né? O Mikael tem 1,90 m de altura, 82 quilos. Os caras estão trazendo aqui, né? É um zagueiro canhoto, né? Característica ao qual o Abel Ferreira, desde que ele entrou no Palmeiras, ele tá pedindo da porra do zagueiro canhoto. E agora, no último ano dele, o Palmeiras tá trazendo um lá, nada aquilo de nível A que a dona Leila queria, mas tá trazendo aí, né, cara? Lembrando que contratou o Bruno Fux, cara. Ela disse que é bom de bola, tem boa saída de bola e tal. É estranho, né? 2 zagueiros e o 9, né? Cadê o 9, dona Leila? Cadê o 9, né? Pelo contrário, né? Estavam querendo até vender o único 9 que tem no time, que é o narigudo lá, velho. Porra, como é que esqueço o nome do Flaco Lopes, pelo amor de Deus, né? Como é que pode, né, cara? Não contrata, e aí contrata 2 zagueiros e ainda tá quase se desfazendo do Flaco, cara. Como é que pode? Só tem ele, não tem outro. Então não adianta. E não contrata outro melhor, cara. Todo mundo contratando jogadores aí, até de nome, né? E o Palmeiras, vai lá buscar jogador escondidinho lá, né? Porra, velho. Vai entender o troço dele. Esse Bruno Fux eu nem sabia que ele tava jogando ainda. É brincadeira um troço desse. Mas vamos ver, tomara que dê certo, né, cara? Tomara que dê certo, né? Mas não tem jogador de nível A, que nem a dona Leila tava falando, não, né, cara? Brincadeira. Lembrando que o Palmeiras trouxe aí, de nível A, na minha opinião, apenas o Paulinho. Aí trouxe o Facundo Torres, mais ou menos. Aí tem o Emiliano Martínez lá, eu não vi jogar ainda, direito esse cara, parece que não estreou, não lembro. E aí, são 3, né? E aí tem o Bruno Fux, é o 4, e esse Mikael que tá aí em negociação aí com o time lá dos Estados Unidos, né, cara? Fazer o quê? Enquanto isso, Palmeiras não vai atrás mais de jogador nível A, que a dona Leila quer. O Corinthians fez uma proposta para o Getafe da Espanha para contratar o lateral esquerdo Fabrício Anglieri, argentino, né? E o argentino parece que gostou, tem 30 anos e tem contrato com o time do Getafe, né? Até 2026. E o Corinthians colocou na mesa aí 2 propostas, segundo o UOL aí, que uma por empréstimo e outra por uma liberação definitiva, né? E o Corinthians, que a galera já não fala mais da dívida do Corinthians, né? Entrou na normalidade agora, tá? Corinthians que montou um timaço aí, vou falar a verdade, um baita de um time, né? Com Depay, tá lá o Yuri Alberto, vários outros jogadores que contrataram lá e ainda tá atrás de jogador, né, cara? Teoricamente, se você olhar, o time do Corinthians já tá meio que completo, né, cara? Tá indo bem pra caramba aí no Paulistão, acho que é líder do Paulistão e tal, né? Realmente fez um timaço, né? O jogador aí, o Depay é um baita de um jogador, cara.
baita de um jogador, né? É um cara que se adentrou mesmo na cultura do futebol brasileiro, na cultura corintiana. Eu queria um jogador desse pro Palmeiras, cara. Pelo amor de Deus, um cara aquele nível ali pro nosso futebol aí é muito bom demais, cara. E eu queria esse cara no Palmeiras, que entrasse na cultura palmeirense, né? Se misturasse, se fosse na cultura brasileira, assim, ele vivencia tudo que ele tá aqui no Brasil, né? E ele, inclusive, deu uma entrevista sobre isso, bem interessante. Mas vamos que vamos, né? Não é, nossa, é lá do Corinthians, o Depay, fazer o quê? E o Corinthians continua contratando, indo atrás, apesar da dívida, de 2 bilhões e meio, que a galera critica, mas os caras estão se mexendo, estão aí bem, e olha, candidato a ser campeão da Libertadores, candidato a todos os títulos que tem aí para disputar. Não é só Palmeiras e Flamengo, como a galera tá falando, não, ou talvez do Botafogo, né? Não sabemos como é que vai vir o Botafogo. Vamos ver, né? Vamos que vamos, né? Fazer o quê? Isso aí. E quanto ao Flamengo e o Botafogo, né? Que se envolveram naquela confusão no último clássico, vencido muito bem pelo Flamengo. O pessoal do Botafogo não aceitou aí a derrota e começou a dar aquela confusão toda. Mas aí teve consequência, né? Uma confusão generalizada, inclusive se adentrou pro vestiário. E aí o Alexander Barbosa, o Alex Telles do Botafogo e o Cleiton do Flamengo foram suspensos preventivamente por 30 dias, velho. Nossa! Pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, TJDRJ, após a confusão, né? O VAR da partida lá, o cara que é responsável pelo VAR, que é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também foi punido. Por quê? Porque ele não revisou a cotovelada do De La Cruz no jogador do Botafogo. E aí o cara foi punido. Foi punido e realmente foi uma entrada meio, né, maldosa do De La Cruz, né, cara? A gente nunca espera isso do De La Cruz, porque parece um cara, né, centrado, parece um cara, né, muito bom de bola, assim, um cara, né? Mas aí dá uma dessa, né, cara? Não deu pra entender, não. Não deu pra entender, não. Mas acontece, né? Acontece porque faz parte do jogo, né? A tensão é forte no jogo. E o cara, às vezes, perde a cabeça ali, naquele momento. Aquela tensão toda. E acabou fazendo o que fez. Faz parte do futebol, mas os jogadores têm que aprender que cotovelada não pode. É uma coisa complicada, né, de falar, porque na hora ali o cara acaba, né, para se defender, para afastar o cara, joga o braço para trás, né? Às vezes nem com a intenção de acertar o cara mesmo, né? No caso dela Cruz eu não sei, né? Mas assim, às vezes não é nem aquela intenção de acertar, mas só para botar medo no cara, né? Para abrir o braço ali, mas acaba acertando, infelizmente. E aí foi mal avaliado mesmo o lance e o cara foi punido. E o Gerson, que foi expulso, parece que não teve nenhuma suspensão ainda, né? Vamos ver no futuro aí, logo no desenrolar. Tá bom? Então o Flamengo aí com o Cleiton não teve prejuízo, então, o Flamengo muito, a não ser o Gerson, que não joga aí os próximos jogos, né? Vamos que vamos. E agora, rapaz, o Alcaraz, hein? O Alcaraz lá na Inglaterra, sendo notícia, cara, impressionando lá a imprensa lá da Inglaterra, lá na Premier League, cara. Segundo a ESPN aqui, o Alcaraz começou a passagem dele pelo Everton, causando impacto lá. Em primeiro jogo como titular, ele foi decisivo aí para a vitória de 2-1 sobre o Crystal Palace. Crystal Palace que eu não sei se ainda é do John Textor, mas era, né? O que acontece? Fez um gol e uma assistência, que é coisa melhor que isso. Aí, segundo o jornal lá do diário Liverpool Echo, falou assim, ó: estreia de sonho para o argentino que marcou o segundo gol do Everton com uma finalização tranquila depois de mostrar sua classe com um passe inteligente para o Beto marcar seu gol, encaixando bem e mostrando que estava pronto para a luta. Eita, nós, cara! E aí começa, né, uma pulguinha atrás da orelha aí tava olhando as manchetes aqui, as reportagens. Os flamenguistas estão meio assim, né? Falei, pô, será que o Felipe Luiz errou na avaliação dele, cara? Ou não? Ou realmente
sabendo da qualidade do Alcaraz, que ele tem, né? Realmente ele tem, não ia ser um jogador tão caro assim, sem qualidade, né? Sem o talento que ele tem. Porém, no esquema do Felipe Luiz ele não ia servir, foi o que o Felipe Luiz falou, né? Que no esquema hoje, as características do Alcaraz estavam, né, aquém dos demais da mesma posição dele. Ele não tinha ali, ele era o último jogador da posição. Então, aí isso fez com que ele aceitasse a proposta do Everton e fosse embora. Lembrando que ele está emprestado ainda, né? Agora ele precisa jogar 6 jogos só, acho que como titular, para que ele seja comprado lá pelo Everton. É essa a ideia. Então o Flamengo ainda tem chance de trazer de volta, eu acho, né? Não sei. Não sei se é o caso. Mas, né, pela avaliação do Felipe Luiz e pela avaliação do próprio José Boto, que ele já declarou que o elenco do Flamengo era muito grande, para ele era muito grande, que ele prefere aí um elenco enxuto, que é mais dinâmico, né? Mesmo sabendo, ou não sabe, né? Ou não se tocou ainda, ou aquele negócio, às vezes o cara ouve falar, né? As pessoas alertam, enquanto ele não vivencia aquilo, ele não consegue absorver, né? Então, de novo, mesmo sabendo do campeonato, como é o futebol no Brasil, onde a gente tem estadual, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, entendeu? É um calendário muito inchado, né? E este ano ainda vai ter o Super Mundial. Então, mesmo sabendo de tudo isso, de todos os jogos, enquanto que lá na Europa os caras jogam 50 jogos, aqui no Brasil joga 80 e pouco. E aí, cara, mesmo sabendo disso, ele ainda acha que é enxuto esse elenco, será que de repente chega lá na frente e vai descobrir, porra, realmente tem que ter mais jogador, né? Então, por isso que o Flamengo tinha esse elenco mais, né, de qualidade, praticamente 2 times muito bons, né? Tanto o titular quanto o reserva. É aí que você começa a se desfazer de um ou outro jogador, ele achando que o elenco tá grande, e aí vai fazer falta depois, né? Porque quantas lesões teve o Flamengo aí no ano passado, aí no final do ano praticamente, né? Ah, mas trocou o departamento médico. Cara, mas será que é só o departamento médico mesmo ou excesso de jogos? Tem tudo isso, cara, não é assim não. Então eu não sei, né? Aí vamos ver, né? Como é que vai ficar aí. Se o Alcaraz realmente continuar jogando, que ele jogou nesse jogo, foi o primeiro jogo como titular, já tinha entrado em outros jogos, mas não tinha dado pouco tempo, tal, tipo 5 minutos, 10 minutos, aí quando o cara entra o jogo inteiro, o cara dá uma assistência e faz o gol, os caras se impressionam, né? Ou seja, no próximo jogo, com certeza, ele bem perigoso de ele entrar de titular. E aí, se ele cair na graça do cara lá, os caras vão querer comprar, né? Óbvio, não tenho dúvida. E aí o Flamengo, será que realmente fez um bom negócio? O Flamengo realmente acertou em liberar o Alcaraz, assim, um jogador de altíssimo nível, que é considerado um jogador de alto nível, de nível A, né? Que o Palmeiras tanto quer, né? Tanto fala, mas não contrata, e o Flamengo se desfaz, velho. Olha que loucura. Eita, nós, né? O que você acha? Coloca no comentário aí. Eu acho que deveria ficar com o cara. Lembrando, não, de repente ele não pode ser titular de outros jogos, mas dá pra, né, dar uma alternada. Porque são muitos campeonatos aí que vai ter no ano ainda, estamos no começo do ano. São vários jogos e vai precisar, cara. É óbvio que vai precisar. Vamos que vamos. A gente que tá aqui, né, acompanhando o futebol brasileiro faz tempo, a gente sabe disso. Agora veio o José Boto lá de Portugal, tal, de repente o cara fala pra ele, mas ele não vivenciou ainda, não internalizou ainda a real, aí vai aprender na prática, né? Como eu falo, você aprende no amor ou aprende na dor? Tem gente que gosta de aprender na dor. Eu já gosto do amor, né? Muitas vezes a gente fala isso, mas acaba aprendendo na dor, né? Porque é difícil você... uma coisa que você nunca vivenciou, você aceitar, né? Você tem que vivenciar o troço pra ver. Sempre é assim, né? Vamos fazer o quê? Vamos que vamos. No mais tranquilo, coloca a sua opinião no comentário e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda